Olá, eu me chamo Valéria Monteiro e resolvi abrir um canal, o meu canal, que já tenho há algum tempo, alguns anos eu diria, e que antes era privado. Hoje é dia 17 de abril de 2020. Estamos vivendo no Brasil um período de muitas preocupações, né? Estamos numa batalha diária pelo fim, controle, ou sei lá como que a gente pode chamar, do coronavírus. Um vírus novo em que os pesquisadores ainda não sabem como lidar totalmente com ele, né? Todos sabemos que para uma vacina, uma descoberta, há que se ter muito estudo, muita pesquisa. Nós temos tido a grande oportunidade de testemunhar o esforço coletivo mundial no combate a esse vírus. Então, ele está nos trazendo perdas muito grandes, preocupações imensas, mas ele também está nos trazendo uma grande oportunidade de crescimento, de solidariedade, de compaixão. Então, como estamos sem sair de casa, a maioria de nós, né, colaborando com esse isolamento social e em alguns lugares, com a quarentena, né, com a proibição, em muitos países a quarentena foi instaurada, nós ainda estamos no isolamento social. Eu me vi, né, pensando de que forma eu poderia colaborar, né? Tenho colaborado com algumas coisas que são bastante físicas, né? Nós precisamos usar máscaras, né? E a gente vai fazendo o que pode, dentro das nossas possibilidades, né? Cada um com as suas habilidades particulares, né? Seja numa conversa por telefone, por vídeo, né? Seja contactando aqueles amigos que a gente não vê há muito tempo. E assim, eu resolvi então abrir o canal e me dedicar um pouco à leitura. Na descrição do canal eu digo que esse canal ele está reservado também para o compartilhamento, além de leitura, de dicas sobre desenho, arte, tudo que esteja ao nosso alcance, né? Por menor que seja a nossa colaboração, não é isso? Então, para começar, eu separei 3 livros. Eu vou tentar fazer uma programação de 30 minutos de leitura de cada um desses livros. Colocarei o nome do livro e cada 30 minutos receberá um número, né? Alguns possuem mais páginas que outros, mas eu vou tentar me ater a estes 30 minutos. Se por um acaso terminar um pouco antes ou um pouco depois, né, será devido a eu não preferir não parar na metade de um capítulo, né? O ideal é que a gente complete um capítulo para não ficar com as histórias partidas. E eu vou disponibilizando isso no canal e aqueles que receberão o convite inicial, eu fico grata se puderem compartilhar com aquelas pessoas que acharem por bem receber, né, essa demonstração de afeto minha para com vocês. Eu adoro escutar histórias, adoro que leiam para mim e gosto muito mais de ler para as pessoas. Então, 3 livros eu escolhi para começar esse projeto. O primeiro deles
se chama A Tenda Vermelha. É um livro de Anita Diamond. Esse livro é da editora Sextante. Ele é a primeira edição dele é de 1997, que foi quando ele foi registrado, né? Essa edição aqui é de 2006. Eu recebi esse livro de uma grande amiga, foi um presente muito lindo, né? E ela colocou uma dedicatória aqui para mim, né? E tirou algumas palavras do livro. Eu vou ler um pedacinho da dedicatória para vocês terem ideia do quão encantador é esse livro. Ela disse, repetindo as palavras de Diná é a personagem principal desse livro. Então ela falou, repetindo as palavras de Diná, que seus olhos sejam abençoados, que seus filhos sejam abençoados, que seja abençoado o chão sobre seus pés. Com afeto, essa minha grande amiga. Então, esse livro, o editor, ao lançar esse livro, escreveu assim, na primeira capa interna do livro. Se a Bíblia fosse escrita por mulheres, ela seria exatamente como este livro. Foi o The Boston Globe, numa avaliação, né, pós-edição desse livro. Um livro lindíssimo, né? Eu posso ler um pedacinho para não ficar muito longo, né? Esse vídeo já tem 7 minutos. Diz assim, na Bíblia, as mulheres ocupam um lugar à sombra. Por isso ficamos privados de sua sensibilidade na descrição dos acontecimentos. Numa narrativa envolvente, Anita Diamond resgata esse olhar feminino e dá vida às personagens bíblicas, recriando o ambiente em que viveram, seu cotidiano, suas provações e suas paixões. Filha de Jacó e Lia, Diná, cuja trajetória é apenas sugerida no livro do Gênesis, é a figura central desta trama, que começa com a história das 4 esposas de Jacó, a quem ela chama mães: Lia, Raquel, Zilfá e Bilá. O amor delas e o legado que lhes transmitem servem de apoio durante a fase de trabalho duro da juventude, no ofício de parteira e na vida nova em uma terra estrangeira. E assim vai. Então, esse é um dos livros, né, que eu estarei lendo e deixando aqui no canal para vocês, né, à medida que puderem acompanharem, se quiserem, né. O segundo livro, ele se chama Iniciação. É um livro de Elizabeth Reich. Eu ganhei esse livro, eu não me lembro nem muito bem quando ele chegou às minhas mãos, mas logo o emprestei a alguém e acabei perdendo. E passei muito tempo tentando recuperá-lo. Fui para internet, busquei em sebos e finalmente eu consegui encontrar essa edição de capa dura, né? Muito antigo, já pertenceu a algumas pessoas, né? Tem suas marcas de idade aqui. E é um livro muito mágico, né? Esse livro de capa dura, né, é do Círculo do Livro. Não sei, as pessoas mais antigas lembram do Círculo do Livro, né? É um romance que se passa entre o Egito Antigo e o século XX. A Elizabeth Reich, ela escreveu esse livro contando a história de uma família que, ao chegar numa determinada cidade,
sob determinadas circunstâncias, se vê como se transportada para uma outra época. É um romance belíssimo, ele é tão mágico, não dá para contar sobre o romance, né, sem estragar a surpresa, né? Então, é um livro um pouquinho mais grosso do que o da Anitta, né? Não tem muita diferença, mas é. Eu vou tentar fazer a mesma coisa, ler 30 minutos, caso meus 30 minutos cheguem no meio de um capítulo, eu ou opto por não lê-lo completamente, ou opto por terminá-lo, e aí passaremos um pouquinho mais de 30 minutos. Bom, o terceiro livro que eu vou começar a deixar aqui disponível no canal, ele se chama O Caminho do Discipulado. É de Anne Besant, da editora Pensamento. É um livro bem curtinho, ele tem 90, deixa eu ver, 100 e poucas páginas, 112 páginas mais ou menos. Ele é bem fininho, né? Como a gente pode ver, bem fininho. São apenas 4 capítulos. E cada capítulo, como ele é um livro mais didático, né? Um livro sobre teosofia, esoterismo, ele fala sobre o caminho do discipulado, ele fala sobre as qualidades para um discípulo e sobre a vida do discipulado. E como é que isso tudo, né, tem a ver, está ligado com o futuro progresso da humanidade. Aqui atrás, olha, um pequeno resumo, eu vou ler para vocês. A editora Pensamento, né, deixa sempre um briefingzinho, né? Ou aqui, nessa parte que a gente chama de orelha, né, a abinha que a gente até usa para marcar o livro, né? Ou aqui atrás. Então, ela diz assim: discipulado é a maneira muito especial de se aprender, praticar e viver determinados ensinamentos sob a direção de outrem. Acrescente-se que tais maneiras são muito variadas. Diz-se mesmo que são tantas quantos são os temperamentos humanos. São idênticas, porém, a sua finalidade: a libertação, a iluminação, a salvação e a bem-aventurança. A autora de O Caminho do Discípulo, conhecida por ser o tipo de estudiosa que, pela seriedade que em todas as ocasiões pôs em seus livros, desfrutando por isso de enorme respeito no trato deste assunto, de modo magistral, preparou uma série de conferências públicas, as quais, a seguir, foram agrupadas em um livro. O fato de terem sido proferidas na Índia explica-lhes o emprego dos termos sânscritos espalhados por seus tópicos. Como não houvesse na língua portuguesa vocábulos que pudessem, sem prejuízo do melhor entendimento, substituir aquelas palavras, digamos, técnicas, no final do volume, incluímos então um breve glossário, tendo em vista contribuir para o enriquecimento da leitura atenta do estimado leitor. Então, o que tentarei fazer é não deixar que tais palavras em sânscrito passem desapercebidas por nós. Então, peço-lhes um pouco de paciência, que quando encontrar as palavras em sânscrito, virei ao final do livro, aqui está, deixa eu ver se dá para ler, tá vendo? O glossário em sânscrito, das palavras em sânscrito. E virei aqui e tentarei esclarecer para aqueles que não tenham ainda intimidade, né, com essa língua e de ver ou escutar essa língua tão antiga, né?
creio que a primeira língua que nos foi ensinada, ela só tem 40 vocábulos, 40. E com essas 40 se escreve tudo que se precisa escrever, se entende tudo que se precisa entender. Então é isso. A partir de hoje estarei disponibilizando então aqui no canal um pouquinho dessas leituras. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, compartilhem com seus amigos, principalmente com aquelas pessoas que sabemos que ficam muito sozinhas, às vezes pessoas um pouco mais velhas, da minha idade ou mais velhas que eu, que estão iniciando, né, esse conhecimento através da tecnologia, o uso da tecnologia. Precisamos ensinar a elas também um pouquinho de como acessar, né, esses canais e as redes de forma útil, agradável, de forma saudável, né? Porque também encontramos muita coisa que nem sempre são tão saudáveis. Mas isso é uma outra história, uma outra conversa, né? Eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês. Um grande e forte abraço. Até mais.